Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vou agora explicar mais um assunto da nossa apostila 2, tá? Hoje falarei de um assunto que está relacionado à unidade 4 da apostila de vocês. O assunto de hoje é sobre teoria dos conjuntos. O que a gente vai falar sobre os conjuntos são os elementos que pertencem a esses conjuntos e quais são os outros conjuntos que são inseridos neles. Vocês vão observar agora, inicialmente a gente fala do conjunto dos números racionais. Por que eu começo a nossa aula falando sobre o conjunto dos números racionais? Porque foi um assunto que a gente já trabalhou. E veja o seguinte, que nele, no conjunto dos números racionais, existem outros conjuntos que estão dentro dele. Então, tem o conjunto dos números naturais, que são os números que vocês já conhecem desde que vocês iniciar o aprendizado com os números. Então, os números naturais, 0, 1, 2, infinitamente. Vejamos também que tem os números inteiros, que eles também estão inseridos no conjunto dos números racionais. São todos os números negativos e positivos. Os positivos a gente sabe que faz parte do conjunto dos naturais. E acrescentando os negativos para os números inteiros. Os números racionais, a gente coloca o seguinte, que são todos os números naturais, que a gente acabou de ver aqui, mais todos os inteiros e todos aqueles que são decimais, fracionários, que é o que a gente acrescenta, é inserido no conjunto dos números racionais, além daqueles que a gente já conhece, que são esses que estão aqui em cima. Então, beleza, vocês viram os elementos são os números. Então, os elementos que compõem o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, infinitamente, por isso que tem essa reticência. Os elementos que compõem o conjunto dos números inteiros são todos os números negativos infinitamente e todos os números positivos infinitamente, contando com zero. Os racionais, a gente pode dizer que são todos os naturais estão inseridos nos racionais, que todos os inteiros estão inseridos nos racionais, mais as frações e os números decimais. Vejam que aqui eu estou apresentando para vocês os elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais. Além das frações e dos decimais, tem os conjuntos, que a gente diz que são subconjuntos dos números racionais, tá bom? Agora a gente vai conhecer um conjunto que é o conjunto dos números irracionais. Ele se torna um conjunto distinto de todos os outros que a gente acabou de falar. Por quê? Porque, o número racional é todo número que não é racional, então ele não está inserido no conjunto dos números racionais. Quem só está inserido no conjunto dos números racionais foi o que a gente falou anteriormente, o natural e o inteiro. Um número irracional é todo número com infinitas casas decimais e não periódico. Veja o exemplo aqui. Eu tenho aqui uma raiz quadrada não exata. O que é uma raiz quadrada não exata? Bem, vou te dar um exemplo de uma raiz quadrada exata. A raiz quadrada exata, 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por que ela é exata? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Veja que tem um número que representa a raiz. Agora veja essa raiz aqui, raiz de 2. Raiz de 2 não é um quadrado perfeito, não é uma raiz quadrada perfeita, exata, porque veja que o resultado é um número decimal infinito e não periódico. Por que não periódico? O que é periódico? Seria o seguinte, não começou o número decimal por 4? 1, aí eu teria que ter aqui de novo, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, infinitamente. E aí eu poderia dizer que é uma dízima. E aí, sendo uma dízima, esse número não vai ser irracional. Galera, repetindo, por que eu estou dizendo para você que a raiz de 2 é irracional? Por causa do resultado apresentado.
Não é a raiz de 2, é que eu digo que a raiz de 2 faz parte do conjunto dos números irracionais, porque o resultado desta raiz é um número decimal infinito. Veja que não tem uma sequência, tem uma sequência, só que não é o que? Consecutivo, ou desculpa, é um número decimal infinito em que não existe uma dízima, e a dízima é a repetição do número consecutivo, ou um número decimal exato, ou seja, que tem fim. Neste caso aqui, ele não tem fim. Então, ó, ele é um número irracional porque é uma raiz em que o seu resultado não é exato. Este outro exemplo também representa um número irracional. Tem uma raiz que não é exata, que não é um quadrado perfeito, você já descarta que é racional. Porque para ser racional, eu teria que ter uma raiz exata, uma raiz quadrada exata. E raiz de 5 a gente sabe que não existe. Existe sim um valor aproximado de raiz de 5. E aí, somado com 2, vai dar 4,23606,7 infinitamente. Veja que o resultado dessa questão dá um número decimal infinito. Então, ó, número irracional é todo número com infinitas casas decimais e não periódica, ou seja, não representa o mesmo número sucessivamente. Apresenta o quê? Números diferentes infinitamente, a parte decimal, tá? E também tem o π. O π é uma letra grega que representa um valor aproximado de 3,141592 infinitamente. Então, quando vocês virem essa letrinha representa este valor. E como este valor é um número irracional, eu posso dizer que essa letrinha faz parte do conjunto dos números irracionais. Eu digo que a raiz de 2 faz parte, é um elemento do conjunto dos números racionais, porque o resultado é um número decimal infinita, de casas de números infinitos, tá bom? Isso é a definição que a gente encontra com relação a gente caracterizar os elementos que pertencem ao conjunto dos números irracionais. Veja aqui. Outras informações importantes. Raízes inexatas. O que são raízes inexatas? É porque elas não são exatas. E quais são as raízes que são exatas? Raiz de 4, raiz de 16, porque a gente sabe que raiz de 4 é igual a 2. Por que a raiz de 4 é igual a 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, raiz exata não pertence aos irracionais e só ao racional, tá bom? Beleza. Raiz de 16 é exata. Por que raiz de 16 é exata? Porque raiz de 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, não posso dizer que raiz de 16 faz parte do conjunto dos números irracionais, e sim faz parte do conjunto dos números racionais, tá bom? Veja aqui, ó, decimais infinitos e não periódicos. Ó, veja um exemplo de um número decimal infinito, mas que não é periódico. Por que não é periódico? Porque os números não se repetem, ó, sucessivamente. Eles não se repetem. É uma sequência de números consecutivos. Consecutivos não, né? Porque do 5 vai para o 9, mas sim uma quantidade de casas infinitas de números, tá bom? Não tem como a gente estipular na hora de resolver, qual será o próximo número que irá surgir. Mas vocês sabem que todas as raízes que não são exatas fazem parte do conjunto dos números irracionais. O π, que representa uma letra grega e que tem um valor de um número decimal infinito não periódico, tá bom?
E tem outras letras, como essa daqui também, que representa 2,72 infinitamente. Apesar de não terem mais números colocados aqui, se você vê essa letrinha aqui e o valor apresentado, ou só a letrinha, você já sabe que faz parte do conjunto, irracional. O conjunto dos números irracionais, veja que ele não está inserido no conjunto dos números racionais. Então, eles não estão dentro e nem fazem parte, são conjuntos isolados, distintos um do outro, tá bom? Os elementos que tem no conjunto dos números racionais não tem no irracional, tá? E você vê que o π, apesar de ser esse número extenso infinitamente, eu posso colocar só o 3,14 e a reticência de pontinho em pontinho, porque você vai saber que ele é infinito, porque ele vai estar sempre representado pela letra grega. Se tiver a reticência, é porque está representando o π. Agora, se não tiver a reticência, é um número decimal, 3,14. Tá? É bom vocês ficarem atentos a isso, cuidado com as pegadinhas. Vamos agora observar que falamos sobre os números racionais, entramos no assunto com relação aos números irracionais, principalmente vocês observarem com relação ao π, porque é uma letra e é um valor que a gente vai aplicar em outro assunto que a gente vai trabalhar mais para frente. Então é importante você saber identificar o que representa o π e o valor dele, tá bom? Agora, você vai observar o que? O conjunto dos números reais. O que essa imagem está apresentando a vocês? Que, diante disso aqui, veja, o conjunto dos números reais são todos esses conjuntos juntos. Ou seja, para eu formar o conjunto dos números reais, eu preciso ter o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais que a gente aprendeu hoje. Aqui eu estou mostrando para vocês os elementos que vocês já conhecem, quais são os elementos que compõem o conjunto dos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente, 1 milhão e assim sucessivamente, certo? Agora, o conjunto dos números inteiros são todos aqueles naturais positivos, mais os negativos que estão aqui inseridos. Já os racionais, se o natural e o inteiro está dentro dele, quer dizer o quê? Que todos os naturais, todos os inteiros, mais as frações e os números decimais positivos e negativos fazem parte do conjunto dos números racionais. E que todos esses conjuntos fazem parte de um único conjunto, conjunto dos reais. Então, veja que todos esses elementos, todos esses conjuntos, todos os conjuntos que estão dentro do conjunto dos reais, a gente diz que são subconjuntos. Então, o natural é um subconjunto dos reais. O inteiro é um subconjunto dos reais. O racional é um subconjunto dos reais. E o irracional, olha ele aqui, isolado de todos, ele só está dentro do real. Então, ele é um subconjunto dos reais. E aqui eu mostro alguns elementos que compõem cada conjunto, cada subconjunto dos reais. Então, eu posso dizer que os naturais pertencem aos reais? Sim. Que os inteiros pertencem aos reais? Sim. Que os racionais pertencem aos reais? Também. E que os irracionais, esses que são aqui, diferentes, distintos de todos os outros, também são reais, ok? Então, veja, o conjunto dos números naturais está aqui dentro. O conjunto dos números inteiros é esse azulzinho aqui, representado pela letrinha Z. Os naturais representa pela letrinha N. O verde, conjunto dos números racionais. Veja que está aqui,
ele está com a letrinha Q. Veja o conjunto dos números reais, é esse rosa. E veja que dentro desse conjunto rosa tem todos esses conjuntos dentro dele. Então, se está tudo dentro dele, é porque pertence, porque está contido. E o conjunto dos números irracionais, que é esse aqui que está de azulzinho, representado pela letra I maiúscula. Veja que para cada conjunto, representado letra maiúscula, tá bom? E aqui são os elementos. É claro, são todos os elementos? Não. Veja que está com uma reticência, porque os elementos dos naturais são infinitos, positivos. Os inteiros são todos os negativos mais os positivos, infinitos. Os racionais são todos os decimais, inteiros, negativos e positivos, infinitos. E agora entra os irracionais, que ele é distinto de todos os outros, não se mistura, né? Que são o quê? São aquelas raízes que não têm um valor exato, né? Que a gente fala que a gente encontra um resultado mais quebrado, né? A forma simples de dizer. E os números decimais não periódicos. Para ser um número decimal periódico, ele precisa o quê? Terminar os seus números decimais serem repetidos. Então, se aqui é 1, seria 1 infinitamente. Se aqui é 12, seria 12, 12, 12 infinitamente. E aqueles números decimais exatos, eles também não fazem parte do conjunto dos números irracionais. Então, repetindo, quais são os elementos que fazem parte do conjunto dos números irracionais? São os números raízes não exatas e os números decimais infinitos de casas decimais, tá bom? Vamos agora englobar, então, todos os elementos. Veja, conjuntos numéricos, todos os conjuntos numéricos, conjunto dos números reais, todos os números que estão no natural, no inteiro, no racional e no irracional. O natural é só o número natural. Os inteiros estão inseridos os negativos, mais todos os elementos dos naturais. O conjunto dos números racionais são todos os números decimais exatos, as frações, as dízimas periódicas, os números mistos e todos os números naturais e inteiros, tá bom? E o irracional são somente os números decimais, infinito de casas decimais, casas que podem ser diferente ou igual, alternando, ou diferente em cada casa, tá bom? E as raízes que não são exatas. Tem o π, que existem algumas letras gregas que representam valores, e esses valores é representado por números decimais infinitos não periódicos, tá bom? Ok? Importante a gente saber, atenção, vamos finalizar esse assunto falando que todo número racional não é irracional. Então, se eu falar para você uma dízima periódica, ela é racional, mas não é irracional. Um número decimal exato, ele é racional, mas não é irracional. Outro, todo número natural é inteiro. Exatamente. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros não estão inseridos todos os números positivos. Esses números positivos, eles estão o quê? No conjunto dos números naturais. Então, todo número natural também é inteiro. Nenhum natural e nenhum inteiro é irracional, tá bom? Veja que naquela imagem que eu apresentei a vocês, o conjunto dos números irracionais, eles estão separados de todos os outros conjuntos, eles não se misturam. Então, ó, natural e inteiro não é, ó, nenhum número natural e inteiro é irracional, tá? Nenhum.
todo número irracional é real. Por quê? Lembra o elemento maior, o conjunto maior está inserido o quê? Todos os conjuntos que a gente viu. O que está inserido dentro do conjunto real? Está inserido o conjunto dos números naturais, os números inteiros, os números racionais, mais o irracional. Todos eles são subconjuntos do real. Então, ó, todo número irracional é real, correto? Todo número inteiro é racional, correto? Todo número natural e inteiro é racional, correto? Todo número racional e irracional é real, correto? Então, galera, é isso. Nosso assunto sobre os números naturais. Vocês vão ver os elementos que pertencem ou não pertencem. Se ele pertence é porque ele está o quê? Dentro daquele conjunto. Se o elemento, veja que o termo elemento é o mesmo que números, tá? Então, se você ver o termo elemento do conjunto ou o número do conjunto, é a mesma coisa, ok? Então, foi isso que deveria ser apresentado a vocês para vocês terem uma noção sobre os conjuntos e os subconjuntos, os elementos que estão inseridos em cada conjunto e quem faz parte de cada conjunto apresentado, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, tá bom? Façam as atividades. Espero que, diante dessa minha explicação, vocês consigam realizar com sucesso, tá bom? Um grande abraço. Até logo, galera. Tchau, tchau.